Boa noite, a paz do Senhor. Tá alto? Eu levei um susto. Vamos orar, começar a nossa reunião essa noite. Somos gratos ao Senhor porque Ele é bom, porque estamos aqui. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos ensine essa noite. Jesus, muito obrigada. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Pela tua infinita misericórdia, nos recebe na tua presença. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nos ensina essa noite. No teu nome, amém. Vamos louvar ao Senhor. Do Senhor, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, servimos. É o teu povo aqui presente, todos nossa voz. Santo, Tu és grande, Senhor, Tu és nosso Pai querido. Obrigado, Senhor, por nos trazer essa noite aqui, Pai, para esse momento. Fala conosco, Senhor, que tudo seja para Te exaltar, Te adorar, Senhor. Que som do meu interior. Aquele que sonda o meu interior.
Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. E nem seu próprio filho, E nem o seu próprio brilho poupou em meu favor. Eu não quero desse universo de amor. a Ele todos nós, A Ele todo som e toda voz cantem glória. A Ele todos nós, a Ele todo som e toda voz cantem glória. tem glória, tem glória. Obrigado, Senhor. Cantamos, Senhor, a tua glória, a tua presença, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado porque nós podemos fazer parte do coro que te exalta, que te glorifica, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Vamos orar, né, irmãos? Pelos nossos dízimos, nossas ofertas. Que o Senhor coloque no nosso coração sempre à disposição de estar na sua presença também com as nossas finanças. Vamos orar consagrando aquilo que trouxemos. Oremos. Deus eterno, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade de estar diante de Ti nesta noite, para te agradecer por tudo que Tu tens feito na vida de cada um. Pai, em nome do Teu Filho amado, que Tu continua abençoando cada um, em especial os dizimistas e os ofertantes do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Oferecer, pois
Amém? Amém. Vamos aqui. Paz do Senhor, boa noite, né? Os irmãos estão acompanhando aí pela live, certo? Os que vêm ao vivo e também os que vêm depois, certo, irmãos? Que acolá eu recebo alguém avisando assim: olha, eu assisti depois, viu? Certo? Então, paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Nós vamos hoje continuar o nosso estudo em Romanos, certo, irmão? Nós estamos aqui começando hoje o capítulo 6, certo? O capítulo 6 também é um capítulo que nós vamos passo a passo, certo? Queria pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Estou abrindo aqui a minha pesca, certo? Vamos lá. Aqui eu vou ler na versão Almeida atualizada, certo, irmãos? Ficar diferente um pouquinho, mas vai dar certo no final. Que diremos então? Amém? Posso ler aqui? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos fomos batizados em Cristo Jesus? Que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos pelo pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Até aqui já tem muita coisa, amém? Vamos orar. Temos a tua palavra, Senhor, fala conosco, teu Espírito Santo esteja fazendo com que essa palavra, esses temas, tudo aquilo que o Senhor fez seja interiorizado, que possamos guardar em nossa mente, nossa memória, possamos exercer nossa confiança em Ti, Senhor, cada vez mais firmes, e que possamos ser curados, sarados, ser cheios de esperança no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então veja, irmãos, esse nosso texto, ele entra colado aqui com o capítulo 5, certo? Não são coisas separadas, como se ele viesse continuando a mesma conversa, certo? E desde o tempo de Paulo até hoje, certo? Desde a época de Paulo até hoje é comum você encontrar pessoas que dizem: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, amo o Espírito Santo, eu acredito na Trindade. Eles dizem: eu sou igreja, eu sou irmão, certo? Muitas vezes são pessoas que ajudam outras pessoas, muitas vezes são pessoas engajadas em causas sociais mais do que nós, certo? Procuram viver como cidadãos, certo? Em certo nível de justiça, não saem por aí roubando ninguém, não matam ninguém, certo? Mas em todos esses movimentos, esses balanços, em todas essas estações das suas vidas, eles estão presos a um pensamento, certo? De que não precisam ser apartados do pecado.
Deu para entender? Certo, irmãos? Está cheio de gente por aí assim. São pessoas legais, certo? Aquela que você disse, não, isso daí é gente boa, certo? Mas ele tem no pensamento dele de que ele não precisa largar o pecado. O lema é a liberdade, certo? E então ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele não incomode o próximo. E isso é desculpa para pecados morais, comportamentos, vícios, certo? E aí entra naquela linha: Deus ama a todos, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, a lei foi abolida, eu vivo pela graça, certo? A graça de Deus superabundou sobre a minha vida e cobre qualquer coisa que eu fizer, certo? Deus só está interessado no espírito, a carne é fraca. São essas frases que você vai ouvir, certo? Quando você conversar com alguém assim, certo? Será que você conhece alguém assim? Provavelmente você conhece várias pessoas que vão por essa linha, certo? Que tem uma vida mais ou menos legal, ele trabalha, ele estuda, ele cria filhos, diz que tem fé, e que isso aí é suficiente agora para ele ser totalmente amado por Deus, não importando o que ele faça contra Deus, certo? Esse é um tipo de pessoas. Essas pessoas vão estar no nosso texto. Quais são os outros tipos de pessoas que nós também vamos ver aqui, certo? Agora você vai ver a figura de um pregador, certo? Um pregador que gosta de falar sobre coisas legais, boas notícias, aquelas mensagens motivacionais. Ele levanta a sua autoestima, ele sorri, tem aquela voz mansa, certo? Faz você se sentir legal com você mesmo. Ele não fala sobre pecado, certo? No lugar de falar de pecado, ele fala de conflitos internos, conflito de ansiedade. Ele não fala sobre a ira de Deus, ele só fala sobre ter uma vida de sucesso, certo? Você com certeza já viu um pregador assim, certo? Estavam acusando Paulo de ser esse cara, certo? Você imaginou um tipo de pregador? A nossa cena aqui é que alguém estava olhando para Paulo e dizendo: Paulo é esse cara, certo? Paulo não quer mais saber da lei, está dizendo para esses gentios que tudo estão salvo, certo? Era isso que estava se espalhando pelas igrejas. Paulo está pregando aí um Deus aí amoroso demais. Era isso aí que estava em situação aqui. A epístola dos Gálatas, ela é escrita justamente Paulo combatendo pessoas que estão falando assim dele. Provavelmente aqui em Romanos é a mesma situação, certo? Muitas pessoas estavam olhando para Paulo e dizendo: aquela história, Paulo disse o quê? São justificados pela fé. Aí o pessoal: Paulo está muito liberal. Que conversa é essa? Certo? Então, observe o caminho que Paulo faz até chegar aqui, certo? Como Paulo fez para chegar aqui, certo? Ele apresentou a grande causa dele aqui: o poder do evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. Isso aí nós vimos. Ele apresentou que todos estão debaixo de um jugo de condenação por terem pecado contra Deus. Paulo foi ao Antigo Testamento e pegou ali textos que declaram que não tem nenhum justo sequer, exceto Jesus. Tanto faz se for judeu, se for bárbaro, se for gentio, tanto faz se é homem, se é mulher, se é senhor, se é escravo. Todos os pecados estão afastados de Deus, todos estão sem acesso. Aí depois disso, Paulo, quando chega agora no capítulo 3, do meio para o final, ele apresenta Jesus como aquele que deu a sua vida como um sacrifício para trazer a paz entre Deus e os homens. E ele diz agora pelo capítulo 4 e 5 que Jesus é o nosso representante diante de Deus. Jesus é o obediente, Jesus é o justo, Jesus é o santo, e por meio da fé nele nós somos salvos. No meio do caminho, Paulo foi até Abraão e disse que Abraão também foi salvo pela fé, capítulo 4, mesmo antes da lei.
mesmo antes de ter levado seu filho para ser lá para o sacrifício. Abraão foi salvo ali, justificado pela fé. E aí nós vimos nas últimas semanas Paulo comparando e fazendo contrastes entre Adão e Jesus, certo? E ele diz, Adão é aquele que representa o reino da morte, aquele que por um pecado, aliás, por uma ação, trouxe o pecado, trouxe a ofensa, trouxe a morte ao mundo. E ele vai dizer que pela obediência de Jesus, muitos são salvos. Ele vai dizer, na última semana nós vimos, que a graça agora também reina. Então você tem dois reinos operando. O reino da morte, continua quem está em Adão, e você tem o reino da vida, aqueles que estão em Jesus. Até aqui, depois os irmãos recapitularem aqui, perceberem essa ideia de Paulo. Amém? E aí, irmãos, o contraste, quando Paulo pinta, certo? O quadro de condenação a Deus, e aí depois ele pinta o quadro da graça de Deus, certo? Muitas pessoas olharam para aquilo ali, aquela forma dele se expressar, e dizem, rapaz, Paulo, você está indo longe demais, essa graça está muito grande, está deixando muito fácil a vida das pessoas, aí cada um vai fazer o que quiser, certo? Como eu comecei a falar que muitos pensam assim, certo? Veja as palavras que Paulo utilizou no Romanos 5:20. Leia aí, Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O pessoal gosta disso aqui, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Como é que muitas pessoas leem isso? Vamos pecar cada vez mais, que Deus vai derramar cada vez mais graça. Não, onde o pecado reinou, superabundou a graça. Então vamos pecar mesmo agora, não tem problema, porque Deus vai derramar a sua graça. Certo? Só que Paulo já tinha previsto quem ia por esse caminho. E aí nós chegamos no nosso texto. Para pessoas que pensam que vou cair no pecado de vez e depois está tudo bem, chega o versículo 1. Romanos 6:1. Paulo vai estar supondo essas pessoas. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente cada vez mais? Tipo aquela história. Vamos pecar mais, porque a graça também vai aumentar junto. Se o pecado aumenta uma vez, a graça é duas. E assim a gente vai escapar. E como é a resposta de Paulo? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que já morremos para ele? E aqui você já tem, irmãos, Paulo dando entrada aqui nesse assunto, e ele vai falar também de batismo, certo? Nesse andado. Você, nessa recapitulação que eu fiz aqui, essa revisão, você viu Paulo mostrando Deus no Evangelho, a ira de Deus, o julgamento de Deus, Deus que justifica e Deus de graça. E quando Paulo apresenta essa graça, realmente, irmãos, quando nós falamos da graça de Deus, a graça de Deus é imensa, certo? Ela tem que ficar claro que ela é grande, que ela tem uma magnitude muito grande. Por isso que ele usa esses verbos, abundou, superabundou. É a misericórdia de Deus sendo dada a seus inimigos, certo? Só que aí você tem, mas e aí, como fica depois? Nós vamos continuar numa vida de pecado? Paulo está incentivando aqui uma desobediência agora da lei total, ninguém mais precisa mais disso. Versículo 2 ele diz, de modo nenhum. Em outras palavras, o que Paulo diz aqui, nessas três palavras, é que jamais aconteça isso na sua vida. Pensar desse jeito, certo? A resposta de Paulo aqui aos seus acusadores, ou a quem pretende viver pecando, é dizer assim, é que o Deus da graça não somente perdoa os pecados, mas também liberta a pessoa de pecar, certo? Veja o final do versículo 2, quando ele diz assim, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Observe essa palavra aí, irmãos, morremos para o pecado, certo?
como é que a gente pode compreender essa ideia de morrer para o pecado? Certo? A melhor forma de a gente entender isso, a mais prática, certo? Que vai ser nós pensarmos naquilo que vem sendo colocado em vários estudos. Como eles pensavam que era o tempo e o que acontece depois de Jesus. Então você tinha no pensamento judaico a era presente e a era vindoura, certo? E a era presente que eles tinham lá era aquela que estava lá no pecado, em Adão, certo? E a era vindoura é aquela que viria com o Messias. Então veja, o que Paulo está colocando aqui é que essa era vindoura já iniciou. Os crentes foram libertos da sua prática habitual do pecado, certo? De estar sob o poder do pecado, sob o domínio do pecado. Só que essa era, certo? Como muitas vezes vai ser falado aqui, a era do Espírito Santo, certo? Ela ainda não se completou, certo? Então é possível que cristãos ainda pequem, porque não foram totalmente transformados, certo? Então ainda é possível pecar, ainda acontece o pecado. Só que o crente, ele não está mais sobre o poder do pecado, certo? Ele não está sendo mais um refém do domínio da morte, porque ele agora está no domínio da vida. E isso é que Paulo vai começar a destrinchar no capítulo 6, 7 e o 8, certo? Cada vez que você vai lendo mais, no 6 ele vai começar assim, devagar, depois do 7 ele vai enfrentar os conflitos internos, e no 8 entra o Espírito Santo na história, certo? É caminhando, certo? Então os que foram justificados, que mudou o seu status lá diante de Deus, agora não pertencem mais ao reino da morte, o reino do pecado, mas eles não estão mais em Adão, como se fosse o capítulo 5. Agora eles estão em Cristo, no reino da vida. E as implicações de se estar nesse reino da vida é que você não anda mais nos caminhos de morte, certo? Agora que você recebeu esse novo status diante de Deus e luta, acontece o quê? Você começa a lutar para colocar em prática o seu chamado. E nessa luta para botar em prática o seu chamado, você também está lutando contra o pecado, certo? Porque antes a pessoa só pecava, não havia nenhuma barreira, certo? Quando ela foi transformada, foi regenerada, então agora ela começa a haver uma luta interior para chamando, saia disso, certo? Há uma movimentação aqui. O propósito dessa transformação é o quê? Ser representante de Deus no mundo. Veja o versículo 3 aí, Paulo enfrentando os opositores aí. 3. Vou ler o 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Uma pergunta. Agora, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja isso aí, irmãos. Paulo coloca uma palavra aqui, ó. Nós fomos, está vendo que é passado? Já aconteceu. Batizados em Cristo Jesus. Ele inverte a ordem, certo? Não pense em Cristo nunca como um sobrenome de Jesus, certo? Cristo quer dizer ungido. Em hebraico seria Messias. Então ele está colocando a posição de Jesus primeiro. Olha, ele está colocando o representante nosso, Jesus, certo? Então veja, fomos batizados no Messias, Jesus, em Cristo Jesus, onde? Na sua morte. E aqui Paulo coloca um peso no que ele está dizendo, certo? E ele entra no assunto aqui do batismo, certo? E para isso a gente vai ter que ver também o que significa alguma coisa de batismo. O que significaria batismo? Ele está ali representando a nossa união com Cristo, certo? Especialmente com Cristo crucificado e ressurreto. Uma união com Cristo crucificado
e ressuscitado. Inclusive o que mais? Inclusive purificação de pecados, dom do Espírito Santo, certo? Mas o que Paulo está colocando mais ênfase nesse momento aqui é uma união com Cristo, simbolizada aqui com o batismo, certo? Ser batizado em Cristo significa estar em relacionamento com Ele. Você já viu um texto? Vai abrir comigo aí, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 10. O próprio Paulo vai utilizar uma figura de batismo e representação. Vamos aí ver. Primeiro Coríntios 10. Diz assim, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Certo, irmãos? Os irmãos que estavam aqui há uma terça-feira, aqui há uns 2, 3 semanas atrás, eu falei sobre isso aqui. O que representava aquela nuvem? Representava a presença do Espírito Santo com eles. Essa nuvem, isso aqui é o seguinte: eles saíram lá do Egito, estão caminhando, fugindo do Egito. O que vem em cima deles? Uma nuvem protegendo. Quando vem o exército do faraó atrás, essa nuvem vem e se transforma numa coluna de fogo. Do lado de Israel é dia, do lado egípcio é noite. Ok? Depois eles pegam e chegam ao mar, e o mar abre e eles passam dentro. A partir daquele momento, essa nuvem ela vai simbolizar, vai estar ali protegendo eles do calor do dia, e à noite vai ser a iluminação de toda a cidade deles ali, certo? O acampamento. Então, no texto que nós lemos aqui em Êxodo 23, lá quando chega essa nuvem, Deus diz ali que é um anjo dele, um anjo do Senhor. E nós lemos em Isaías 63, também nessa mesma terça-feira, Isaías dizendo que lá é o Espírito Santo. Beleza? Veja o que está escrito aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais todos estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos nós sabemos disso, que eles passaram pelo mar. Como é que ele expressa isso? Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés. Eles entraram dentro de Moisés? Não. Mas Moisés aqui é uma figura de representante, não é? Da aliança aqui, certo? Ele estava lá no momento da nuvem e estava lá no momento do mar. Como é que Paulo expressa isso? Batizados em Moisés, certo? Aí você vai lá no nosso texto agora, em Romanos 5 ou 6, versículo 3, 4, e vai também ter os próximos, e você vai ver ele dizendo que nós somos batizados em Cristo, certo? Cristo funcionando como? Também nosso representante, certo? A forma que ele está expressando aqui é: todos os que creem são incluídos na morte de Cristo Jesus, nesse batismo na morte de Cristo, certo? Todos os que creem são incluídos no, depois ele vai falar, no sepultamento. Veja isso, ó. No versículo 2, 3, ele diz lá no finalzinho: fomos batizados em sua morte. Versículo 3. Versículo 4. Fomos, sepultados com ele na morte. Segundo aspecto: primeiro batizados na morte, depois sepultados. Ok? E por último, versículo 4, lá no finalzinho, no meio: como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Ou seja, nós também ressuscitamos com Jesus. Então perceba que ele está trazendo aqui um paralelo, está chamando você para isso aqui, está incluindo você nesse pacote. Jesus morre,
é sepultado e ressuscita. Os crentes são incluídos em Jesus, o representante. Os crentes morrem, são sepultados e ressuscitam. É um ciclo, certo? E qual a melhor forma de falar sobre isso? Um batismo. É isso que você está vendo no batismo. Deu para entender, irmãos, isso aqui? Certo? É o melhor visual para isso. Certo? O batismo aqui, irmãos, o batismo lá quando você foi batizado, ali não está dizendo batizei, pronto, subi, desci, fui regenerado. Ele não está entrando nesse caminho aí, certo? Ele está mostrando um aspecto, a visão aqui de que a transformação real na nossa vida deve acontecer quando nós somos incluídos na morte, na sepultamento e ressurreição de Jesus. 3 coisas. Dê para os irmãos pegarem isso aí: morte, sepultamento e ressurreição. Então, o batismo é a história de Jesus sendo contada nas nossas vidas. Certo? Morte, ressurreição, sepultamento e ressurreição. Então, a afirmação básica aqui de Romanos 6, certo? Da primeira parte, é que a morte e a ressurreição de Jesus não são, irmãos, apenas fatos históricos. Não é somente doutrinas que são importantes, mas também ele está falando como experiências pessoais, certo? Já que as pessoas passam pela fé, ali o batismo, e aí quando você está com fé e foi batizado, você está participando desse momento. Deu para entender isso? Esse é o caminho de Paulo. Os cristãos morreram com Cristo na cruz e foram sepultados com Ele por meio da sua experiência presente no batismo. Da sua experiência. Certo? Versículo 4. Foi ressuscitado, aqui no finalzinho, né? Foi ressuscitado dentre os mortos. Veja isso aí, ó, irmãos, ó, pela glória do Pai. Assim também nós. Está vendo? Ele coloca Jesus e já vem nós agora. Ó. Assim também nós. Isso aí ele inclui. Andemos em novidade de vida. Você vê aqui lado a lado, ó, o tema da ressurreição e o tema da glória de Deus. Certo? Na mesma frase. Certo? Veja que esse tema da glória de Deus no Antigo Testamento é muitas vezes associado com a presença do Espírito Santo. O que a tal da nuvem representava? A glória de Deus. E lá Isaías vai dizer que era o Espírito Santo. Certo? O tabernáculo, no Santo dos Santos, o que tinha lá? Uma nuvem, uma fumaça espessa. Você não conseguia ver direito. O que isso estava lá representando? A glória de Deus, o Espírito Santo. Certo? Então, qual é a ligação dele aqui? O fato de Jesus ter ressuscitado como Cristo, o fato de nós sermos ressuscitados como Cristo, implica que nós vamos andar de forma diferente. E ele coloca isso como andar em novidade de vida. Certo? E aí Paulo utiliza 2 palavras, andar em novidade de vida. 3 palavras. Andar e viver a vida, no Antigo Testamento, são quase sinônimos. Onde você tem um texto aí do Antigo Testamento e muitas vezes até do Novo. Se você troca a palavra andar por viver, dá na mesma. Em muitas Bíblias você pega um versículo, está lá andar, e na outra está viver. Certo? Então, e aqui Paulo junta tudo, ele diz andar em novidade de vida. Certo? Essas metáforas que ele vai colocando, andar em novidade de vida, certo? No Antigo Testamento funcionava como uma obediência à lei, certo? Os estatutos lá de Moisés, que supostamente ali trariam vida, certo? Se eles cumprissem. Só que eles erram no Antigo Testamento, e o que é que acontece? Aquele caminho que deveria ser de vida,
eles não permanecem neles, certo? Andar em novidade de vida, eles não permanecem. E aí o que é que eles provam? O caminho da morte. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20. Vamos aqui ver esse andar em novidade de vida aí, como é que era. Veja aí, ó. Isso aqui é a aliança, certo? Deus dizendo: os céus e a terra, aqui ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto o quê? Veja isso: vida e morte. Moisés está dizendo aqui, ó, vocês são testemunhas que tudo que eu tenho dito até agora nessas minhas palavras, eu estou propondo a vocês o quê? Vida e morte. E depois, bênção e maldição. A bênção está atrelada à vida e a maldição está atrelada à morte, certo? Olha o conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Aí você pode perguntar: como é que se escolhe a vida? Versículo 20: amando ao Senhor Deus, primeiro. Segundo, dando ouvidos à sua voz. Terceiro, achegando-te a Ele, caminhando para Ele. Está vendo aqui o caminho? Chegando-te a Ele. São 3 pontos que ele foi agora, ó. Pois Ele é a tua vida. O que era a vida? Era o próprio Deus. E o prolongamento dos teus dias, para que fiques, olha essa palavra, na terra, que o Senhor jurou a teus pais. Então veja, irmãos, andar em novidade de vida, aqui na antiga aliança, é o caminho, certo? Quando Moisés já falou isso aqui, eles já tinham sido batizados lá na nuvem e no mar, certo? O que era andar em novidade de vida? Amar ao Senhor, dar ouvido à sua voz, achegar-se a Ele, certo? Esse é o caminho natural de quem está em aliança com Deus, passar da morte para a vida. Vamos lá, Romanos 6, versículo 5. E agora Paulo está lá na nova aliança, certo? Em Jesus. Veja o que ele está falando aqui, ó. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, se você foi unido a Jesus na semelhança da sua morte, veja a palavra, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Alguém de vocês tem a versão que diz plantados? Dizia assim, ó, porque se vocês foram plantados com Ele na semelhança da sua morte, a irmã Vânia tem. Não é interessante essa palavra? Ó? Porque se vocês foram plantados. É a ideia da figura agrícola, né? Já nós vamos andar nisso aí, certo? Não dá essa ideia do unido e do plantado. O unido, geralmente a gente pensa, deixa eu ver se é agora que eu tenho que falar isso. Você pensa de Deus vindo até você, certo? E alguns textos bíblicos falam disso, certo? Quando se fala sobre Jesus é o justo e Ele passa a justiça dele para você, certo? Para lhe fazer você ser justo também. Tem esse aspecto, mas isso não é tudo. Quando ele fala de unido, ele está falando de você ir a um lugar e não Deus vir até você, nesse texto, certo? Por isso que está aqui a ideia do plantado, certo? Você estava plantado no reino da morte e foi lá e foi plantado de novo no reino da vida, certo? Então, se fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição.
Certo, irmãos? Paulo está dizendo que você está indo a um lugar hoje. Você foi unido a Jesus na semelhança da sua morte. Você foi até Cristo na morte e certamente na sua ressurreição. Então, qual é o sentido aqui de Paulo? Se você foi plantado agora no reino da vida, se você foi até Jesus, está lá unido a Ele, certo? É natural que você apresente novas características, um novo estado, certo? Um novo corpo, um novo meio de administrar a sua vida, certo? A ressurreição de Jesus, irmãos, ela inaugura aqui o reino de Deus, o que eu estou falando de era vindoura, certo? Quando você está aqui vivendo essa novidade de vida, longe dos caminhos antigos, certo? Quando você está nessa forma de viver, você é uma prova viva, experimental, certo? Você está experimentando o reino de Deus que chegou. E você ainda está de olho na ressurreição do novo corpo na volta de Jesus. Então essa nova vida faz de você uma testemunha do reino hoje, e você também é uma prova viva do que vai acontecer depois. Versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Veja essa palavra aí, irmãos, ó, velha natureza. Literal lá seria velho homem, certo? Não sei se você tem essa versão. Foi crucificado. Veja a palavra, foi, no passado, em Cristo. O velho homem, ele está dizendo aqui, morreu. Ou seja, o domínio, o governo do pecado sobre a sua vida é derrotado, certo? E você agora está sendo capacitado pelo Espírito Santo para essa nova vida. Paulo aqui no capítulo 6, irmãos, nós tratamos Evangelho, juízo de Deus, justificação pela fé, certo? E agora Paulo está entrando na santificação, que vai até o capítulo 8, certo? Então veja que ele está colocando, já isso pontuando no começo, o domínio, o governo do pecado foi derrotado sobre a vida de todo aquele que crê, que é agora nova criação, certo? Essa nova criação, também tem sido usado o termo aqui, nova humanidade, certo? É o povo dos novos filhos de Deus, que é marcado pela era do Espírito Santo. Veja como é que é descrito aqui, no versículo, se não me engano é o 5 ou 4. É aqueles que ressuscitaram pela glória do Pai, para estarem unidos a Jesus em sua morte. E aqui o corpo do pecado, nesse versículo 6, não está se limitando só ao seu corpo físico não, mas é tudo que compreende a sua vida, certo? A palavra que ele utiliza lá. Tudo que operava sobre a sua vida, transformado. Quando ele coloca a palavra destruído, não pense no fogo, certo? Pense no seu corpo aqui. O pessoal pensa no modo, como é que chama? Platônico, né? O corpo entra assim no fogo e sai só o espírito assim, né? O corpo não prestava para nada. A palavra destruído que está aqui, ela tem o sentido de ineficaz, tornar sem poder, impotente, certo? Então veja, é nesse caminho que ele está indo. O governo do pecado, o reino da morte na sua vida, ele se torna o quê? Ineficaz, certo? Ele se torna sem poder, porque você está agora plantado em Jesus, você agora está unido a Jesus, e isso vai provocar diferenças, certo? O que dizia lá na antiga aliança? Bênção, morte e vida, bênção e maldição. Aquele que pecar deve morrer. Todos pecaram, estão no domínio da morte. O que Paulo vai dizer aqui? Está dizendo é que os crentes em Jesus estão sob o domínio da vida, certo? Amém, irmãos? Então veja, naquele cenário da antiga aliança, eles podiam optar: eu sou do reino da vida, eu sou do reino da morte. Vamos pensar assim, certo?
Na nova aliança, Deus vai lá, pega o cara, o pecador, pega eu, pega você e planta no reino da vida. Certo? Amém? Versículo 7. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Esse é bem interessante. Veja, quem morreu já está justificado do pecado. Eu vi um comentarista que dizia o seguinte: a lei dizia que os pecadores devem morrer. E aqui provavelmente Paulo está indo num pensamento que eles tinham na época. É igual, por exemplo, se alguém tinha dívidas, certo? Alguém que você conhece tem muitas dívidas. Quando ele morre, o que acontece com as dívidas? As dívidas acabam, não é? É nesse sentido que é esse versículo. Quem morreu está justificado. Por quê? Porque já pagou a conta dele, não morreu? Então por que ele está dizendo, por que você foi salvo? Porque você morreu com Jesus. Certo? Então, o que podia pesar sobre você já pesou sobre ele. Certo? Porque você foi até ele. Você foi levado até ele e unido a ele, plantado em Jesus. Então é com base nessa primícia aí que ele está dizendo: nós morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo e ressuscitados em Cristo. Certo, irmãos? Quando você está vendo esses textos aqui, certo? Provavelmente nós já fomos até o Êxodo aí, não chegamos a ler nada em Êxodo, mas você lembra do que é o Êxodo, certo? Que é a saída do povo de Deus, os filhos de Israel que estavam escravizados no Egito, certo? Deus ouve eles clamando a miséria da escravidão, da opressão. Deus envia Moisés para tirar eles dali, certo? Para eles levarem a eles até um outro lugar. Qual o nome do outro lugar? Terra Prometida, não é assim? E aí eles atravessam o Mar Vermelho e depois passam pelo Sinai e todo o deserto. Ok? Êxodo. Romanos, certo? Nos conta algo semelhante. Como cristãos que atravessam as águas do batismo. Assim como o povo de Israel passou o Mar Vermelho. E desse modo, quando eles passam pelo batismo, eles deixam para trás, certo? A terra da escravidão, adentrando agora numa nova liberdade, assim como foi sair do Egito e partir para a terra prometida. Certo, irmãos? Muitos judeus do tempo de Paulo estavam pensando nessa história de novo êxodo. Quando vocês estiverem ouvindo de Marcos aqui, vai falar muito disso, certo? E eles pensavam que na época de Paulo, de Jesus, eles estavam esperando por um novo êxodo, que Deus vinha e ia fazer novamente algo grandioso, que ia mexer nas nações e ia libertar eles da opressão. Paulo não discorda disso, certo? Ele concorda com essa expectativa deles, certo? Só que Paulo não está de olho numa libertação política de Roma. Paulo está olhando uma libertação de todo o universo do pecado, da corrupção e da morte. Certo, irmãos? Pecado, corrupção, essas coisas se deteriorando e da morte. E a resposta que Paulo está dando aqui, irmãos, é que ao se tornar cristão, você muda de um tipo de humanidade para outro tipo de humanidade, certo? E que jamais você deveria voltar a pensar em voltar aos caminhos de antes. Está dando para entender? Certo? De forma prática, por isso que ele está usando essas palavras. Quando você se torna cristão, você morre e ressuscita como o Messias, como Jesus, como Cristo, certo? Cristo representa o seu povo, e o que é verdade em relação a Jesus também é verdade em relação ao seu povo. Jesus é justo, seu povo é justo. Jesus é santo, seu povo é santo.
Entende? Jesus ressuscita, seu povo ressuscita. Jesus é obediente a Deus como homem, o seu povo obediente a Deus. E Paulo, irmão, vai apontar isso aqui no batismo, certo? Um batismo aqui mostrando, lá naqueles moldes do Êxodo, na nuvem, no mar. Aí você vai ter ele falando de batismo também aqui, como João fazia, arrependimento de pecados, certo? E depois, você também tem aqui na mesma palavra, o batismo como Jesus expressava. Quando você vai ver em Marcos 10, 38, Jesus vai dizer, olha, será que vocês conseguem ser batizados como eu vou ser batizado? E aí ele está falando da morte dele lá, certo? E lá na frente ele diz, no próximo versículo, 10:39, ele diz, vocês também vão ser batizados com esse mesmo batismo. Então, irmãos, quando as pessoas se submetem ao batismo, certo? Está ali querendo dizer que eles morrem com Cristo e são ressuscitadas para uma nova vida. E isso aí, irmão, significa, em primeiro lugar, e acima de tudo, uma mudança na vida da pessoa, certo? A pessoa não está mais situada, não está mais situada no pecado, certo? Então a pessoa estava lá no reino do pecado e a graça encontrou ela lá. Mas a graça de Deus não vai lá e vê o cara em pecado e diz, olha como você é lindo, você é amado. Não é para isso. A graça de Deus não vai assim. A graça de Deus vai lá, encontra ele no pecado, tira ele do pecado e leva para a vida, certo? É disso que fala o batismo. É um resgate, certo? Para nos levar em outro lugar. Por isso que é tão interessante essa versão que diz aí o versículo 5, Romanos 6, 5, porque se fomos plantados, essa versão aí agrícola, né? Que é o que acontece com a árvore, com um arbusto, certo? Uma vez que ele está plantado num solo específico, certo? Veja que estava aqui e foi colocado aqui, nesse novo solo, essa planta vai ter que crescer e vai ter que desenvolver, certo? Do modo que for possível. Então veja, na morte de Jesus, você passa a viver como uma nova pessoa, um ser humano renovado, certo? Que também foi plantado nessa vida de ressurreição. Então veja, viver de acordo com essa mudança de condição, certo? Requer uma nova mudança, nova postura nossa, certo? Nós devemos tomar decisões, certo? Para nos alinharmos a sua vida real de agora, certo? Porque antes você estava lá de qualquer jeito, e agora você foi transportado para outro lugar. Então você agora tem que se alinhar ao novo lugar. Qual o novo lugar? Em Cristo, certo, irmãos? Eu achei muito interessante uma ilustração que dizia o seguinte, que em muitas culturas, quando morre um pai de família, o filho mais velho assume a responsabilidade do chefe de família. Querendo ou não, não é assim? Ele vai ter que assumir. Ele se sentindo preparado para isso ou não. A nova condição dele é de responsável por aquela família, certo? E ele tem que viver à altura disso, da melhor forma possível. Então, ser batizado, certo? É claro que a pessoa pode se esquivar, negligenciar as novas responsabilidades, certo? Pode tentar fingir que está numa outra condição, certo? Mas veja, ninguém pode chegar e dizer, quem já foi batizado, e dizer que não foi batizado. Ele já foi batizado. E agora ele vai ter que desenvolver-se nessas novas condições. Quais são as condições agora? Um indivíduo que está na terra prometida. Uma pessoa que está em Cristo. Uma pessoa que agora está tendo acesso a Deus, está participando do reino de Deus. Essa pessoa que foi batizada não pode pensar em voltar para o Egito. Então,
devemos refletir muito sobre essa questão do batismo, certo? Nós estamos só passando por cima. Devemos nos aprofundar mais nisso. Vai ter outras palavras aparecendo em Romanos, certo? Se tem alguém... Aqui todos estão batizados, mas se tem alguém acompanhando que não é batizado, pense sobre isso, aprofundar-se sobre isso. Veja o nosso texto, irmãos, o versículo, aqui eu já estou finalizando, o versículo 4. Andar em novidade de vida. O que isso poderia ser explicado em outras palavras? Viver caminhos de vida. Porque andar e viver não é a mesma coisa, certo? E aí você tem uma interessante linguagem do santuário aqui, certo? Veja que morrer, ser sepultado e ressuscitar, Paulo está dizendo, é andar na vida, certo? Pense no tabernáculo aí na época de Israel, certo? Aquele véu que separava o local da arca do resto do santuário, o Santo dos Santos, ele era chamado de vida. O nome dele era vida, certo? Vida era o nome judaico para esse véu. E quando Jesus rasgou, quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu rasgou. Por que, irmãos, que o véu rasga na morte de Jesus? Porque dá início à nova aliança. E se você está em aliança com Deus, você passa pelo batismo e você entra no santuário para viver na presença de Deus. Uma vida com a presença de Deus vai ter momentos fáceis, vai ter momentos difíceis, vai ter dias tranquilos e dias difíceis, dias comuns, certo, irmãos? Mas que devem ser desfrutados no reino de Deus, no reino da vida. Quando ele fala assim, andemos em novidade de vida, certo? Esse viver para viver, certo? Perceba aí o presente chamado de Deus para pessoas que vivem na aliança com Ele, certo? Pessoas que têm uma vida de aliança com Deus. Como é que se tem uma vida de aliança com Deus? Deuteronômio nós lemos. Pessoas que amam a Deus, que dão ouvidos a Deus, em outras palavras, obedecem, certo? E pessoas que caminham com Ele. É esse o propósito do batismo, da ressurreição, da morte de Jesus. É trazer pessoas a Jesus para andar com Ele. Amém? Vamos orar. Pai amado, Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos guardar ela como luz em nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita, Deus, a entregar nossas vidas a Ti cada vez mais. A andarmos, Senhor, em novidade de vida constantemente. Mesmo na vida comum, Senhor. Mas que possamos encontrar graça nas coisas comuns. Encontrar a graça de Te servir, Senhor. Seja trabalhando, seja no suor, seja no descanso. Ó Deus, que nós possamos encontrar e caminhar e viver e deixar tudo que não interessa ao Teu reino de fora, Pai. Que nós possamos fazer do Teu reino, Senhor, a nossa cidadela, a nossa confiança, a nossa fortaleza, Pai. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a falar com outras pessoas. Ouve nossas orações. Envia a Tua provisão, Senhor, envia a Tua cura, envia o Teu milagre. Que nós possamos todos caminhar juntos como igreja do Senhor. Ouve a oração de cada um dos irmãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.